Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos nossos canais de interatividade. YouTube, anote aí, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, deixe aquele like esperto e deixe também o seu comentário que a gente vai ler durante o nosso programa. youtube.com/Antena Esportiva. Tem também o Facebook para você nos acompanhar. Nosso Facebook é Rádio AE. Rádio AE é o nosso perfil no Facebook. Tem o nosso aplicativo para você nos ouvir e carregar de cima para baixo. Tem o nosso aplicativo na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E eu convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O nosso Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, deixa eu te dar uma dica importante. É apostar também na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. E na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece para você aqui no Lotecando, para você fazer a sua fezinha em vários mercados. Não só no mercado de resultado final, como mercado de gols, mercado de ambos marcam, mercado de escanteios e por aí vai. Para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você se cadastrar, é só você digitar o código de afiliado BE Antena para você dar uma moral pra gente lá. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois desta dica importante, vamos então para o concurso 1014 da Loteca, com prêmio acumulado e prêmio milionário, hein, galera? R$1.500.000 para quem acertar os resultados dos 14 jogos da programação deste final de semana. Vai aparecer na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook, a programação, que contempla jogos pelo Brasileirão Séries A, B e C, ou seja, as três principais divisões do futebol brasileiro. Jogo 1, Fluminense e Palmeiras. Jogo 2, CRB e Criciúma. Jogo 3, Goiás e Atlético Goianiense. Jogo 4, Coritiba e Avaí. Jogo 5, Paysandu e ABC. Jogo 6, Operário Ferroviário e CSA.
Jogo 7, Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 8, Ceará e Atlético. Jogo 9, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 10, São Paulo e Fortaleza. Jogo 11, Bahia e Vasco da Gama. Jogo 12, Figueirense e Vitória. Jogo 13, Botafogo e Flamengo. E jogo 14, Cuiabá e Santos. A partir de agora vamos analisar todos esses 14 jogos, hein? Pra quem sabe você faturar essa grana de R$1.500.000, mesmo que seja dividida com outros apostadores. Vamos para o jogo 1. Fluminense e Palmeiras, que se enfrentam no sábado, às 7 da noite, no Maracanã, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O Fluminense é o segundo colocado com 41 pontos e o Palmeiras é o líder com 49, ou seja, é a segunda vez consecutiva que o Palmeiras vai enfrentar o vice-líder do Brasileirão Série A. É o segundo duelo entre líder e vice-líder em um intervalo curto de tempo. Na rodada passada, o Fluminense assumiu a vice-liderança ao vencer o Coritiba no Maracanã por 5-2 e o Palmeiras empatou com o Flamengo em 1-1, jogando em casa, no Allianz Parque. No meio de semana, o Verdão descansou e o Fluminense recebeu o Corinthians pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e ficou no empate em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Fernando Diniz conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Fluminense acumula 71% de aproveitamento e o Palmeiras, como visitante em 2022, tem os mesmos 71% de aproveitamento. As probabilidades indicam 21% de chances de vitória para o Fluminense, 33% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Palmeiras. Vamos às dicas para esse jogo 1. O Fluminense venceu todas as últimas 6 partidas em casa pelo Brasileirão Série A. E o Fluminense ainda por cima defende uma invencibilidade de 4 duelos, jogando como mandante contra o Palmeiras. Por outro lado, o Palmeiras está invicto nas 11 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, ou seja, ainda não perdeu fora de casa nesta edição do Brasileirão. E o Palmeiras venceu 5 dos últimos 10 duelos, ou seja, metade dos duelos contra o Fluminense pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, CRB e Criciúma, sábado 4 da tarde no Rei Pelé, pela rodada 26 do Brasileirão Série B. O CRB é o 7º com 35 pontos, o Criciúma é o 11º com 33. Na rodada passada, o CRB venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 2-1, resultado até surpreendente, porque o Sampaio Corrêa faz boa campanha em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Criciúma derrotou o Operário Ferroviário no Heriberto Rios por 2-0. Ao contrário do time alagoano, o Criciúma entrou em campo no meio de semana pela semifinal da 2ª divisão do Campeonato Catarinense e venceu o Nação por 3-1. Assim, o Tigre se classificou para a final do Campeonato Catarinense da 2ª divisão e já garantiu o retorno à elite do futebol estadual. Nos últimos 5 jogos, o CRB conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Criciúma vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A coincidência é que as duas equipes venceram os 2 últimos jogos que fizeram. Como mandante em 2022, o CRB acumula 64% de aproveitamento e o Criciúma, como visitante, tem 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o CRB, 47% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Criciúma, o que indica uma tendência de equilíbrio. O CRB defende uma invencibilidade de 12 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B, ou seja, só perdeu uma vez como mandante na segundona. Além disso, o CRB defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Criciúma por todas as competições. Já o Criciúma acumula um jejum de 4 partidas sem vitória, atuando como visitante pelo Brasileirão Série B, e o Criciúma venceu apenas 3
dos últimos 8 duelos como visitante contra o CRB por todas as competições. Jogo 3, Goiás e Atlético Goianiense. Sábado, 4h30 da tarde, na Serrinha, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O Goiás é o 11º com 29 pontos, o Atlético Goianiense é o 19º com 22, dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Esmeraldino venceu o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-0, resultado que um dos resultados que causou o acúmulo do prêmio da loteca para este final de semana. E o Atlético Goianiense empatou em casa com o Cuiabá em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Goiás do técnico Jair Ventura vem de 3 vitórias e 2 empates, ou seja, vem de uma sequência invicta, enquanto o Atlético Goianiense do técnico Jorginho vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Goiás acumula 53% de aproveitamento e o Atlético Goianiense, na condição de visitante em 2022, tem 45% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Goiás, 39% de chances de empate e apenas 19% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Vamos saber o porquê do favoritismo para o Goiás e uma tendência também para a coluna do meio. O Goiás sofreu apenas 2 derrotas nas 11 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e, no entanto, venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o Atlético Goianiense por todas as competições. Por outro lado, o Dragão venceu apenas uma das 11 partidas como visitante que fez neste Brasileirão Série A. Por outro lado, o Atlético Goianiense venceu todos os últimos 4 clássicos atuando fora de casa contra o Goiás. Isso por todas as competições, incluindo o Campeonato Goiano. Jogo 4, Coritiba e Avaí. Sábado, 4h30 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 18º com 22 pontos, o Avaí é o 17º com 23, os dois na zona de rebaixamento. Na rodada passada do Brasileirão, o Coritiba perdeu para o Fluminense no Maracanã por 5-2 e o Avaí, na ressacada, perdeu para o Internacional por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba, que agora é comandado pelo técnico Guto Ferreira, conseguiu apenas uma vitória e 4 derrotas. O Coxa vem de 4 derrotas nos últimos 4 jogos, enquanto o Avaí vem de 3 derrotas e 2 empates, ou seja, 2 equipes que não andam bem das pernas. Como mandante em 2022, o Coritiba tem 65% de aproveitamento e o Avaí, como visitante, tem um péssimo aproveitamento, apenas 17%. As probabilidades indicam 48% de chances de vitória para o Coritiba, 36% de chances de empate e 17% de chances de vitória para o Avaí, ou seja, uma partida que promete ser barbada com favoritismo amplo para o Coritiba. Isso porque o Coritiba venceu apenas uma das últimas 8 partidas, aliás, pelo Brasileirão Série A. E venceu os últimos 3 duelos como mandante contra o Avaí. Por outro lado, o Avaí venceu apenas uma das 11 partidas que fez como visitante neste Brasileirão Série A, e o Leão da Ilha venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Coritiba. Jogo 5, Paysandu e ABC. Sábado, 5 da tarde, no Bamparacuruzu, pela rodada 2 da segunda fase do Brasileirão Série C, é a fase dos quadrangulares de acesso. O Paysandu é o 4º colocado do grupo C com 0 ponto, e o ABC é o líder da chave com 3 pontos ganhos. Na rodada inicial da segunda fase, o Paysandu perdeu para o Vitória lá em Salvador por 1-0, e o ABC no Frasqueirão venceu o Figueirense pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Papão da Curuzu conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Elefante
vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2022, o Paysandu tem 78% de aproveitamento, apenas 1 derrota em 17 jogos. E como visitante nesta temporada, o ABC tem 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Paysandu, 23% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o ABC. O Paysandu sofreu apenas 1 derrota nas 10 partidas como mandante neste Brasileirão Série C, ou seja, a única derrota jogando em casa na temporada foi pela Terceirona. Além disso, o Paysandu venceu os últimos 5 duelos como mandante contra o ABC por todas as competições. Já o ABC acumula um jejum de 6 partidas sem vitória fora de casa pelo Brasileirão Série C. O ABC venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Paysandu por todas as competições. Jogo 6. Operário Ferroviário e CSA. Sábado, 6h30 da tarde, no Germano Kruger, pela rodada 26 do Brasileirão Série B. O Fantasma é o 17º com 25 pontos e os azulinos são ocupam a 16ª posição com 26 pontos. O CSA está no limite da zona de rebaixamento e o Operário está dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, a equipe paranaense perdeu fora de casa para o Criciúma por 2-0, enquanto os alagoanos bateram o Vasco da Gama em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Operário Ferroviário conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o CSA vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Operário tem 60% de aproveitamento e o CSA como visitante tem 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Operário Ferroviário, 35% de chances de dar coluna do meio e 25% de chances de vitória para o CSA. O Operário Ferroviário venceu apenas 1 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série B, mas defende uma invencibilidade de 4 partidas, atuando em casa pelo Brasileirão Série B. Já o CSA venceu apenas 1 das 13 partidas como visitante na segundona e o CSA venceu apenas 3 das últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Jogo 7. Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado, 7 da noite, no José Maria de Campos Maia, o Maião, pela rodada 2 dos quadrangulares finais da Série C do Brasileirão. O Mirassol é o terceiro do Grupo B com 1 ponto ganho e o Botafogo é o líder da chave com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Mirassol empatou fora de casa com a Aparecidense em 2-2 e o Botinha venceu Volta Redonda pelo placar de 3-1, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Mirassol conseguiu 2 empates e 3 derrotas, vem de uma sequência sem vitórias, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 4 vitórias e 1 derrota. O tricolor vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Mirassol tem 70% de aproveitamento, apenas 3 derrotas em 17 jogos, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto, atuando como visitante em 2022, tem 43% de aproveitamento. As probabilidades indicam 45% de chances de vitória para o Mirassol, 17% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto. Eis as dicas. O Mirassol sofreu apenas 1 derrota nas 9 partidas como mandante neste Brasileirão Série B, a Série C, e defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Botafogo por todas as competições. Por outro lado, o time de Ribeirão Preto venceu 8 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série C, vem de um embalo grande, e o Botafogo de Ribeirão Preto acumula um jejum de 6 duelos
sem vitória, atuando fora de casa diante do Mirassol. Jogo 8, Ceará e Atlético. Sábado, 9 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Ceará é o 15º colocado com 26 pontos e o Atlético é o 6º com 38. Na rodada passada, o Vozão empatou fora de casa com o Red Bull Bragantino em 1-1, enquanto o Atlético, pelo mesmo placar, empatou em casa com o América Mineiro. Nos últimos 5 jogos, o Ceará, que agora será comandado pelo argentino Lúcio Gonzalez, vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Furacão, do técnico Luiz Felipe Scolari, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético vem de um jejum de vitórias que já dura 3 partidas. Como mandante na temporada, o Ceará tem 63% de aproveitamento, contra 47% de aproveitamento do Atlético como visitante. De acordo com as probabilidades, 26% de chances de vitória para o Ceará, 34% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Atlético. Vamos às dicas. O Ceará venceu apenas 2 das últimas 13 partidas pelo Brasileirão Série A, um desempenho fraco nos jogos recentes. Além disso, o Ceará venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Atlético por todas as competições. Já o Atlético sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 17 partidas pelo Brasileirão Série A e o Atlético venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos como visitante contra o Ceará em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Jogo 9, Clássico Mineiro entre América e Atlético. Domingo, 4 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 9º colocado com 31 pontos e o Galo é o 7º com 35. Na rodada passada, o América Mineiro empatou fora de casa com o Atlético em 1-1. Já o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Goiás pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Wagner Mancini conseguiu 3 vitórias e 2 empates, ou seja, vem de uma sequência invicta de pelo menos 5 jogos, enquanto o Atlético Mineiro, do técnico Cuca, vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o América Mineiro acumula 50% de aproveitamento e o Atlético Mineiro, como visitante, tem 61% de aproveitamento nesta temporada. As probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o América Mineiro, 37% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Duelo equilibrado por se tratar de um clássico e também pelas seguintes variáveis. O América Mineiro sofreu apenas 3 derrotas nas 11 partidas que fez como mandante até agora neste Brasileirão Série A. Além disso, o América Mineiro acumula um jejum de 10 clássicos, sem vitória como mandante contra o Atlético Mineiro, jejum que perdura desde 2016. O Atlético Mineiro venceu apenas 1 das últimas 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, ou seja, um desempenho recente ruim, e o Galo venceu 5, ou seja, metade dos últimos 10 clássicos contra o América Mineiro por todas as competições. Jogo 10, São Paulo e Fortaleza, duelo de tricolores, neste domingo, 4 da tarde no Morumbi, também pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O São Paulo é o 12º com 29 pontos e o Fortaleza é o 13º com 27, duas equipes muito próximas na tabela de classificação. Na rodada passada, o time do técnico Rogério Ceni perdeu para o Santos na Vila Belmiro por 1-0 e o Fortaleza venceu o Corinthians na Arena Castelão pelo placar de 1-0. O tricolor cearense descansou neste meio de semana, enquanto São Paulo teve compromisso neste meio de semana, encarou o Flamengo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e se deu mal, perdeu em casa pelo placar de 3-1. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, e o Fortaleza do Vojvoda
vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante, na temporada, o São Paulo tem 73% de aproveitamento e o Fortaleza, como visitante, tem 46% de aproveitamento. As probabilidades indicam o equilíbrio. 29% de chances de vitória para o São Paulo, 39% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Fortaleza. Isso porque o São Paulo venceu apenas uma das últimas 8 partidas pelo Brasileirão Série A. E o tricolor paulista venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Fortaleza por todas as competições. Por outro lado, o Fortaleza sofreu apenas uma derrota nas últimas 8 partidas pelo Brasileirão Série A, mostrando a recuperação, já que o Fortaleza começou muito mal o campeonato. E o Fortaleza defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o São Paulo por todas as competições. Jogo 11. Bahia e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 26 do Brasileirão Série B. O tricolor baiano é o segundo colocado com 44 pontos e o Cruz Maltino é o quarto com 42, ou seja, 2 equipes que estão na zona de promoção para o Brasileirão Série A do ano que vem. Na rodada passada, o Bahia empatou com Londrina fora de casa em 1-1 e o Vasco perdeu para o CSA também fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Vasco vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Bahia acumula 65% de aproveitamento e o Vasco da Gama, como visitante, em 2022 tem 43% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, o Bahia tem 40% de chances de vencer, contra 36% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Vasco da Gama. O Bahia sofreu apenas 2 derrotas nas 13 partidas como mandante neste Brasileirão Série B e ainda por cima defende uma invencibilidade de 7 duelos, jogando em casa, diante do Vasco da Gama. Já o time carioca saiu derrotado nas últimas 4 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B e o Vasco venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Bahia. Jogo 12. Figueirense e Vitória. Domingo, 5 da tarde, no Orlando Scarpelli, pela rodada 2 dos quadrangulares finais da Série C do Brasileirão. O Figueira é o terceiro colocado do Grupo C com nenhum ponto ganho e o rubro-negro baiano é o segundo colocado da chave com 3 pontos. Na rodada passada, as 2 equipes tiveram desempenhos diferentes. O Figueirense perdeu fora de casa para o ABC por 2-1 e o Vitória venceu o Paysandu no Barradão por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Figueirense do técnico Júnior Moraes conseguiu 2 vitórias. Júnior Rocha, perdão. O técnico Júnior Rocha vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Enquanto o Vitória do João Brigatti vem de 3 vitórias e 2 empates. O time baiano vem de uma sequência invicta e resultou aí na recuperação incrível e colocou o Vitória nos quadrangulares finais da Série C. Como mandante na temporada, o Figueirense tem 67% de aproveitamento e o Vitória, como visitante, tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de vitória para o Figueirense, 38% de chances de empate e 36% de chances de vitória para a equipe do Vitória. O Figueirense defende uma invencibilidade de 8 partidas atuando em casa pelo Brasileirão Série C e defende também uma invencibilidade de 4 duelos atuando em casa contra o Vitória. Essa invencibilidade que já dura desde 2008. Já o Vitória defende uma invencibilidade de 9 partidas pelo Brasileirão Série C e o time baiano defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Figueirense por todas as competições. Jogo 13, clássico da rivalidade, Botafogo e Flamengo. Domingo, 6 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 24 do Brasileirão Série A.
O Botafogo é o 14º com 27 pontos e o Flamengo é o terceiro com 40 pontos ganhos. Na rodada passada, o Fogão foi até Caxias do Sul e empatou em 2-2 com o Juventude. Já o Flamengo também ficou na coluna do meio, foi até São Paulo, enfrentou o Palmeiras e ficou no 1-1. O time do técnico português Luiz Castro descansou neste meio de semana, ou seja, tem a semana toda para treinar, visando o clássico da rivalidade. Já o Flamengo não teve descanso. Encarou São Paulo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil e venceu por 3-1, conseguindo uma baita vantagem. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Fogão vem de 4 jogos de jejum, enquanto o Flamengo vem de uma fase invicta. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 50% de aproveitamento e o Flamengo, como visitante, tem 60% de aproveitamento. Por isso e por outras coisas, o Flamengo é o favorito. 18% de chances de vitória para o Botafogo, 31% de chances de empate e 52% de chances de vitória para o Flamengo. Isso porque o Botafogo venceu apenas uma das 8 partidas recentes pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Botafogo venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o Flamengo por todas as competições, incluindo aí o Campeonato Carioca. Já o Flamengo defende uma invencibilidade de 7 partidas pelo Brasileirão Série A. E olha só que curioso, hein? O Flamengo sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 34 clássicos contra o Botafogo pelo Brasileirão Série A. Jogo 14. Cuiabá e Santos. Domingo, 6 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O Dourado é o 16º com 24 pontos e o Santos é o 8º com 33. Na rodada passada, o Cuiabá empatou fora de casa com o Atlético Goianiense em 1-1 e o Santos, na Vila Belmiro, venceu o clássico contra o São Paulo por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá vem de uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, e o Santos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Cuiabá acumula 59% de aproveitamento, e em 2022 o Santos, atuando fora de casa, tem 35% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Cuiabá, 42% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Santos. Isso porque o Cuiabá sofreu apenas uma derrota nas últimas 7 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Cuiabá venceu o único duelo como mandante contra o Santos na história. Já o Santos venceu apenas 2 das 11 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, um desempenho fraco, e defende uma invencibilidade de 2 duelos contra o Cuiabá em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Vamos voltar à programação do concurso 1014, lembrando que o prêmio é de R$1,5 milhão para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Jogo 1, Fluminense e Palmeiras. Jogo 2, CRB e Criciúma. Jogo 3, Goiás e Atlético Goianiense. Jogo 4, Coritiba e Avaí. Jogo 5, Paysandu e ABC. Jogo 6, Operário Ferroviário e CSA. Jogo 7, Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 8, Ceará e Atlético. Jogo 9, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 10, São Paulo e Fortaleza. Jogo 11, Bahia e Vasco da Gama. Jogo 12, Figueirense e Vitória. Jogo 13, Botafogo e Flamengo. E jogo 14, Cuiabá e Santos. Você pode fazer a sua aposta na loteca deste final de semana em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. O preço da aposta física, ou seja, na casa lotérica, custa R$3. O preço da aposta nos canais online, ou seja, site e aplicativo, R$30. Se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta da loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou pelo site loterias.caixa.gov.br.
loterias.caixa.gov.br é o site das Loterias Caixa. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a ajuda da Antena Esportiva, consiga faturar. Se não for sozinho, esse prêmio de R$1,5 milhão que seja dividido e que seja um ótimo prêmio. Muito bem, estamos encerrando este Lotecando. O nosso programa volta na semana que vem, no horário habitual, ou seja, às 7 da noite. Isso porque hoje entramos mais cedo, porque daqui a pouquinho você vai acompanhar a grande decisão do Campeonato Carioca Série A2. Quem vai subir para a elite do futebol carioca? Olaria ou Volta Redonda? Volta Redonda ou Olaria? É o que você vai descobrir daqui a pouquinho aqui no Som da Antena Esportiva com o Rodrigo Goniades, Eduardo Leite e João Marcelo Saraiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Denuncie ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.